mas é o segredo de sucesso para vender como afiliado e receber muita comissão é a taxa de conversão. Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Afiliado Sem Vender Curso. Eu sou a Júlia e hoje a gente vai falar sobre taxa de conversão, que é um dado muito importante para a gente olhar sempre para saber se a gente está vendendo muito ou vendendo pouco. Muita gente se apega a número de seguidor, número de like, mas a verdade é que isso não vende, tá? E eu vou te contar o porquê. Mas antes de explicar esse porquê, eu vou te explicar primeiro o que é a taxa de conversão e por que ela é tão importante assim. A taxa de conversão tem a ver com o número de cliques e o número de vendas, não tem a ver com o valor que você vai receber. É simplesmente a quantidade de pessoas que está clicando dividido pelo número de vendas. E isso sai um número que é a taxa de conversão. Ou seja, se você está com uma taxa de conversão alta, você não está precisando de muitos cliques para poder fazer muitas vendas. E se a sua taxa de conversão estiver baixa, você está precisando que muitas pessoas clicam para converter em venda. Eu vou pegar os meus 2 últimos meses da minha afiliação na Shopee para mostrar para vocês a diferença da minha taxa de conversão. No mês passado, eu tive uma taxa de conversão de 7,9. Isso significa que eu tive esse número de cliques por esse número de vendas e deu essa taxa de conversão. Normalmente, essa é minha média de taxa de conversão mesmo. Eu tenho aí entre 5 a 10%, assim. Varia dependendo da plataforma que eu tô usando. Eu sei que se eu tiver, por exemplo, com uma taxa de venda de 2%, eu tô com uma taxa de venda muito baixa. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso arrumar um jeito de vender melhor porque está muito baixo, já que a minha média é 5%. Agora, se eu tiver com uma taxa de venda de 20%, inclusive quero. E no mês anterior a esse, a minha taxa de conversão foi 9,2%. Ou seja, aumentou a minha taxa de conversão em 2%. E olha já a diferença que deu ali no finalzinho. Deu quase o dobro de quantidade de dinheiro. Então, assim, parece que 2% é muito pouco, mas no final faz uma diferencinha, entendeu? Onde que a gente tem que chegar? O que a gente precisa olhar nessa métrica que o Analytics dá pra gente? O que a gente precisa olhar? Tá, eu tô olhando isso aqui, o que eu preciso melhorar aqui? A gente precisa trabalhar para a maioria das pessoas que clicarem no link gerar compra. Vai ser a maioria? Não vai. Muitas pessoas simplesmente clicam, olha assim, às vezes favorita para comprar depois, mas não rende, não gera uma venda pra gente, então a gente não vai ter comissão se não vender. Então a gente precisa vender. Ter estratégias para poder ter bastante link, para ter muito acesso e a maioria das pessoas comprarem. Então não adianta você inventar, por exemplo, uma super mega power promoção e a pessoa clicar. Se ela clicar, ela vai clicar e ela vê que não tem nada a ver com ela e vai sair. Do que vai adiantar? Sua taxa de conversão vai adiantar alguma coisa? A pessoa clicar se ela não comprar? Não adianta nada. Então deixa as coisas muito claras. Presta atenção nisso que eu tô falando agora, tá, gente? Porque isso é importante. A taxa de conversão é muito importante. Quanto mais pessoas clicarem e mais pessoas comprarem, maior vai ser a taxa de conversão, mais dinheiro você faz. Quanto menor sua taxa de conversão, vou desenhar. Então vamos lá. Eu preciso que a minha taxa esteja alta, ó. Eu preciso que a minha taxa esteja alta. E isso aqui vai depender do nicho, vai depender do valor, vai depender do que você está divulgando. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que o ticket médio do meu público é de 100 a 150 reais. Mais ou menos as pessoas gastam essa média de valor nas compras que elas fazem. Então, se eu mandar um produto de 500 reais, a chance da pessoa clicar e não comprar é muito grande, porque eu sei que o meu público tem o ticket médio entre 100 e 150 reais. Você concorda? Que daí eu vou ter posso ter até um monte de clique, mas eu não vou ter nenhuma compra. Então, isso vai abaixar minha taxa. A gente tem que pensar em tudo isso, viu, gente? Tô falando assim, de verdade mesmo. Não sei se alguém já te contou isso, mas é verdade. Não adianta eu querer, por exemplo, a comissão é 10%, eu querer vender uma coisa de 500 reais para receber uma comissão de 50, só que meu público, eu sei que o meu público compra entre 100 e 150 reais. Então é bem melhor eu divulgar produtos e
produtos entre R$100 do que de 500. É bem melhor eu ter 10 pessoas comprando do meu produto de R$100 do que eu ter uma pessoa comprando meu produto de 50. Se comprar, porque o meu público é com ticket médio entre R$100 e R$150. Então, continuando aqui. Eu preciso que a minha taxa seja alta. E eu só consigo avaliar isso conhecendo o meu público. Então, você precisa fazer isso que eu fiz. Você precisa ter essa noção do que eu tenho, o que seu público compra. E como que eu faço para a minha taxa ser alta? Eu preciso ter cliques. Eu preciso ter cliques e vendas. As pessoas têm que comprar. Então, todo mundo que está clicando está comprando. Isso é muito bom para mim. Isso vai ter uma taxa alta. E é o que a gente busca, a taxa estar alta. Se a taxa cair, o que está acontecendo? As pessoas que estão clicando não estão comprando. Então tem uma taxa de clique muito alta para uma quantidade de compra muito baixa. Então não adianta eu ter 1 milhão de cliques se eu tiver 2 compras. A minha taxa vai estar lá, ó, no chão, não vai ter compra. Então, isso aqui é um indicador que a gente precisa analisar sempre, em todos os meses. Por exemplo, mês passado a minha taxa de clique ficou menor. Isso é uma coisa que eu preciso avaliar. Por que ela caiu? Eu preciso saber. Ou no mês anterior eu tive uma alta. Entendeu? Só tem como... A única forma de eu saber disso é eu olhar todos os meses. Fechou o mês, eu vou olhar todos esses dados. Eu preciso olhar isso. Se você quer trabalhar como afiliado, você precisa saber como essa taxa aqui vai interferir na sua compra e na quantidade de clique. Agora, eu quero vender muito. Claro que se você conseguir uma quantidade de clique maior, a probabilidade de você vender mais é maior. Eu explico essas coisas mais complicadas lá no meu guia. Eu vou colocar ele aqui na descrição, no primeiro link, para você conferir. Por que não importa se a pessoa tem 1 milhão de seguidores ou se ela tem 10 mil? Eu tenho 10 mil. Eu tenho 10 mil seguidores no meu Instagram. Adianta a pessoa ter 1 milhão de seguidores e ela ter a mesma quantidade de clique do que eu? Que diferença vai fazer a quantidade de seguidor dela lá? Se a pessoa de 1 milhão de seguidores tiver a mesma taxa que a minha, não necessariamente ela tá recebendo mais do que eu. Então vamos lá. Se a pessoa que tem 1 milhão de seguidores, ela tem uma taxa de conversão de 8%, ou seja, essa pessoa que tem 1 milhão de seguidores, vamos supor que esse 1 milhão de seguidores clicou no link dela. 1 milhão de seguidores clicou no link dela e ela tem uma taxa de conversão de 8, igual a minha, 7,9. Ela tem uma taxa de conversão de 8. Ela tá fazendo muito dinheiro. Porque 1 milhão de pessoas entraram e 8% desse 1 milhão comprou. Ela tá fazendo muito dinheiro, muito dinheiro. Porque, né, 8% de 1 milhão, gente, quanto que dá? 80 mil? Se não for isso, a gente ignora, tá? Voltando. Mas vamos supor que, na verdade, essa pessoa, ela teve que nem eu ali, ó, 300 cliques. E a taxa de conversão dela é 5%. Eu, com meus 10 mil seguidores, fiz mais dinheiro que uma pessoa que tem 1 milhão. Tudo depende da quantidade de clique e da taxa de conversão. Então, o que eu quero deixar aqui como um recado para vocês, não se atente a métricas de vaidade. Foca na taxa de clique, foca na taxa de conversão. Se você estiver tendo do seu Instagram, das suas redes sociais, do seu Pinterest, uma quantidade de clique muito alta e a sua taxa de conversão estiver muito baixa, você precisa avaliar o que é que está faltando. O que é que você está fazendo de errado. Eu, por exemplo, eu sempre coloco o preço. Eu já fiz teste. O preço antes da pessoa clicar. Eu já fiz o teste. Como eu tenho meus grupos de promoções, eu já fiz um teste. Eu faço testes. É ótimo fazer teste. E você vai ter que fazer com o seu público também. Então presta atenção para você fazer, tá? E avaliar. Um mês eu fiz colocando o preço antes da pessoa clicar.
Então, eu coloquei só a porcentagem de promoção nos meus grupos de promoção. Assim, tal coisa, 30% de desconto. Tal coisa, 30% de desconto. A minha taxa diminuiu, tá? A minha taxa de conversão diminuiu. A pessoa, às vezes, só clica para poder saber o preço. E isso faz com que minha taxa de conversão caia. Por quê? A pessoa clicou só para ver o preço. Ela não comprou. Então, a minha taxa de conversão caiu. Agora, quando eu coloco o preço antes, a pessoa já viu o preço. Ela já sabe o preço. Então, ela vai clicar já querendo comprar. Ela já sabe se ela tem o dinheiro ou não para poder comprar. A minha taxa de conversão sobe. Isso você vai ter que fazer o quê? Teste no seu público. E testa o mês inteiro. Não adianta você fazer uma semana, não. Faz o mês inteiro. Se você tem costume de enviar algum tipo de promoção, igual eu tenho no meu grupo de cupom, faz um teste no mês inteiro para você avaliar o mês inteiro. Pegar um mês inteiro, tem que ter paciência. Ainda mais se você tá começando, você precisa entender o que seu público gosta. Não adianta você falar assim, vou copiar o que a Júlia quer. Eu não quero que ninguém me copie. Eu quero que você entenda o que eu faço para você aplicar no seu público, na sua empresa. Eu vou contar uma coisa assim, rapidinho. Quanto mais você vende, mais benefício você tem, tá? As plataformas veem quem que tá vendendo e dá benefício pra você. Então, presta atenção nisso, tá? Não vai fazer as 10 plataformas que tem lá no meu guia, não. Por isso que eu escrevi lá. Eu falei quais que eu uso mais. Porque quando a gente foca mais em alguma coisa, em alguma loja, da mesma forma que a gente tem que ter um nicho, por isso que eu falo que tem que ter um nicho, igual eu explico lá no guia. Porque quanto mais focado a gente é, mais benefício a gente vai recebendo, tá? Então presta bem atenção no que eu tô falando. Quanto mais focado numa loja, mais focado em um nicho, mais benefício a gente tem. Então a probabilidade de você aumentar a sua comissão, a probabilidade de você aumentar a sua venda é bem maior. Eu vou deixar este vídeo aqui do lado para você conferir como que a plataforma faz para poder rastrear que é você que está fazendo essas vendas para ela, tá? Então é isso, um beijo e até a próxima.